Com a aproximação do último trimestre do ano de 2025 e com previsões de altas temperaturas no final do ano de 2025 e início do ano de 2026, já começamos a nos preparar para enfrentar o calor. Entre as várias soluções, a mais barata, com certeza, é o ventilador. Então, hoje nós vamos montar o novo modelo da Ventisol. É um ventilador de coluna de 40 centímetros, que tem a vantagem de ser ajustado para a altura que você quiser, sem a necessidade de colocar cadeiras ou colocar em cima de mesas. Este ventilador é o novo modelo da Ventisol, é o turbo de 40 centímetros, com coluna ajustável na altura. Por ser um ventilador de coluna, o mesmo está com um preço razoável, em torno de R$180, comprado pela internet. O ventilador vem desmontado, entregue dentro de uma caixa, esta de um papelão forte e de boa qualidade. E para fazer a montagem nós seguiremos um passo a passo, que consiste em desembalar as peças do ventilador, verificando se elas estão íntegras, sem quebras ou trincos, e se elas estão todas as peças dentro da caixa. Se você começar a fazer a montagem sem conferir as peças e no final faltar alguma peça, você vai ter que desmontar e pôr na caixa para solicitar a troca ou fazer a devolução. Conforme vocês podem ver, eu já abri a caixa, fui retirando as peças enquanto já estou conferindo. Eu já retirei da caixa o logo, a base que suporta o canote, o pedestal, né? E também a parte traseira da grade de proteção. Agora vamos retirar o motor, e vocês podem ver, vem bem embalado num plástico e com uma proteção de papelão duro. O canote de pedestal, que é de aço, né? Também com acabamento black piano de boa qualidade. A grade frontal do ventilador, que vem protegendo a hélice do mesmo. Conforme você pode ver, esta hélice ela tem 10 pás, ela é translúcida, feita de um plástico transparente. Como ela tem 10 pás, as pás são menores do que as de ventilador normal. Isto é um bom sinal, significa que gera menos ruído. Por ser um ventilador grande, este modelo ele vem com essas sapatas que aumenta o diâmetro da base, gerando mais estabilidade para o ventilador. Lembrando conferir se não está faltando nenhuma. Geralmente são 6 sapatas. E também acompanha um saquinho com os parafusos que serão usados na montagem. São parafusos tipo Fenda ou tipo Phillips. Então eu já adianto que você vai precisar usar um conjunto de chaves, ou pelo menos uma chave de fenda tamanho médio e uma chave Phillips tamanho médio. Vamos começar a montagem pela base, fazendo a fixação das sapatas na base. Com certeza essa é a parte que mais vai dar trabalho, mas podem ficar tranquilo, basta ter um pouco de paciência, que as coisas vão deslanchando. Vamos devagar e sempre. Conforme você for colocando as peças, o serviço vai aparecendo e vai ficando cada vez mais fácil. Então, na montagem da base, cada aleta dessas vai 2 parafusos, que deve ser bem fixado para que fique bem firme e evite que depois de montado, quando o ventilador estiver ligado,
ele não vibre e não faça barulhos além do necessário. Para que o vídeo não fique muito comprido, eu dei uma adiantada no vídeo, né? Na velocidade do vídeo, deixando um pouquinho mais rápido, mas deixando visível os principais pontos para que não fique dúvida. Coloquei todos as sapatas do suporte do pedestal, né? Você pode ver que ele ficou bem largo, aumentando bem o seu diâmetro. Isso vai dar muita estabilidade para o ventilador, principalmente quando ele estiver com o pedestal esticado e com o ventilador bem alto. Vamos então para a etapa da montagem do pedestal. Essa parte é mais simples. Nós temos apenas que retirar esse parafuso do tipo L que se encontra na parte de baixo do pedestal. É muito fácil de retirar. Junto com o parafuso vocês tirem a arruela. O pedestal vai ser encaixado neste buraco e o parafuso com a arruela na parte de baixo. Então vocês encaixem o pedestal. Você vê que ficou bem encaixadinho. E agora o parafuso tipo L com a arruela vocês vão colocar na parte de baixo e apertar no sentido horário. Vai rodando até ficar firme. Não deixe em frouxo, mas também não aperte exageradamente, porque são peças de metal com peças de plástico. Se você fizer um aperto muito exagerado, pode quebrar. Aí ficou perfeito, tá vendo? Aqui no meio do pedestal fica a emenda do pedestal e também o sistema onde afrouxa e aperta para você poder estender o pedestal. É muito simples também. Você desaperta sentido anti-horário, faz a extensão e aperta no sentido horário. Agora vamos para a próxima etapa, que é montagem do motor do ventilador na base do pedestal. Este ventilador ele tem um motor potente de 150 watts. Ele vem bem embalado com essa proteção de papelão com um saquinho plástico. E logo aqui no motor você já visualiza o selo do Inmetro. Provavelmente por ser um motor potente de 150 watts, ele não é um dos ventiladores mais econômicos, pois nas 3 velocidades ele é classificação D em consumo. Então significa que ele tem uma boa potência, mas ele não é econômico em gasto de energia elétrica. Sempre que for montar um ventilador, independente do tipo que for, faça sempre o aperto, o ajuste do pescoço do ventilador, dessa borboleta que tem no pescoço do ventilador. Geralmente elas vêm soltas e frouxa, então você faz o aperto e isso vai facilitar depois para você montar, senão ela fica só caindo o pescoço para lá e para cá. Neste caso, este ventilador ele tem um parafuso onde emenda o pedestal no motor do ventilador. Então esse parafuso você tem que retirar para encaixar o pedestal no ventilador e depois colocar o parafuso novamente com a sua porca, fazendo os apertos necessários e também os ajustes. Uma etapa também fácil de fazer, basta você alinhar o buraquinho entre as duas peças e passar o parafuso por dentro, colocando a porca no outro lado e fazendo o aperto necessário.
Nesta etapa também vale a deixa, né? Que ajuda muito, que é ter paciência e fazer devagar, sem pressa. Aqui o motor já está pronto, colocado no pedestal, no suporte ou no pedestal. Então vamos para a próxima etapa. É colocar a grade de proteção. Esta grade de proteção é a grade traseira. Conforme vocês podem ver, na parte de cima da grade traseira ele tem dois buraquinhos, e na parte de baixo um só. E aqui no motor você vai retirar essa porta, que é a que segura a grade traseira no motor, e fazer o encaixe dos pinos conforme você pode ver aqui. Em cima são dois pininhos e embaixo um pininho. Só existe um jeito de você encaixar. Se não for desse jeito, você não vai encaixar perfeito. Então dois em cima, um embaixo. E assim que estiver encaixado, você vai colocar a arruela de plástico, né? Apertando com o torque necessário para ficar bem apertadinho e bem fixo a grade traseira do ventilador. Nesta etapa já estamos chegando aos finalmente, então vamos colocar a hélice. A hélice ela vem bem protegida, fixada com elástico aqui dentro da parte da grade de proteção do ventilador. Ela é feita de policarbonato transparente, na cor fumê, o que dá ao ventilador um visual bem moderno, bem diferente do tradicional que a gente já está acostumado. Na parte central da hélice existe uma pequena pecinha branca onde tem o furo, e nessa pecinha tem uma pequena ranhura. E também no eixo do ventilador tem um pequeno pino transversal, o que vai encaixar nessa pequena ranhura da hélice do ventilador. Então basta alinhar esta ranhura com o pino transversal que está no eixo para que encaixe perfeitamente a hélice no eixo. Como vocês podem ver, foi fácil, encaixou na primeira tentativa. Caso vocês não consigam na primeira, é só ter paciência e tentar mais uma vez. Com a hélice colocada no lugar, vamos colocar a porca que prende a hélice no eixo. O aperto na porca tem que ser no sentido anti-horário. Assim que ficar justo, não é necessário pôr muita força, por se tratar de uma peça de plástico em uma peça de metal. Se você pôr uma força desnecessária, pode danificar a porca. Perfeito. Agora vamos instalar a grade frontal. A grade frontal ela vem sem o logo da marca do ventilador. O logo ele vem embalado num saquinho de plástico, bem protegido. Então, antes de fazer a instalação, a gente tem que colocar o logo na parte central da grade. Esta etapa com certeza é uma das mais fáceis, só necessário paciência. No logo, ele vem com 3 clips e deve ser encaixado na parte central da grade dianteira, em 3 orifícios que tem na frente da grade frontal. É só colocar o logo e fazer uma leve pressão que o mesmo se encaixará perfeitamente. Com o logo instalado na grade, vamos fazer o fechamento da grade de proteção do ventilador, encaixando a parte frontal com a parte traseira. Na parte frontal existem clips que se encaixam na parte de trás. O primeiro clipe de encaixe, que vai ficar na parte superior do ventilador, ele é maior do que os outros que estão nas laterais.
Encaixe primeiramente este clipe maior, depois vá alternando os clipes laterais, encaixando um por um do lado esquerdo, outro do lado direito, sucessivamente até chegar no último que fica na parte de baixo. Para saber se os clipes estão bem encaixados, ele deve fazer um clique quando você aperta um contra o outro, e ambas as partes de proteção do ventilador deverão ficar justas, encostadinhas uma na outra. Vamos ligar e fazer os testes de ventilação para que eu possa emitir a minha opinião. Vou ligar ele primeiro na velocidade mais fraca. Como vocês podem ver, ele quase não faz barulho. Tem um vento razoável. Não apresenta nenhum ruído que não seja da ventilação. Na velocidade 1, a minha avaliação na velocidade 1 de vento e ruído é nota 10, pois o mesmo venta bastante e não faz quase nenhum ruído. Note que neste ventilador a regulagem de velocidades fica em cima junto com o seletor de oscilação. Aqui no meu ponto de vista é um ponto positivo, já que evita que você tenha que ficar abaixando para poder fazer a mudança da velocidade da ventilação. Na velocidade 2 também eu dou nota 10, em virtude de ele ventar muito e ter um ruído aceitável. Não há barulho de peças, somente barulho da ventilação da hélice. Conforme vocês estão ouvindo, é pouco barulho. Ele tem uma brisa suave. A minha avaliação final é positiva para este ventilador. Na minha concepção, a nota deles é uma nota 10, então eu indico para quem queira comprar. Os valores dele, para quem vai comprar, vai de 140 até 250 reais. Para quem conseguir o valor mais baixo, se torna um excelente custo-benefício. Tem que tomar cuidado quanto à possível queda, derrubar o ventilador, já que há alguma reclamação sobre a quebra da hélice. Mas essa quebra só ocorre acidentalmente, né? Com a queda, se você derrubar o ventilador. Então a minha avaliação final fica poder de vento, nota 10. Quanto ao ruído, eu também dou nota 10, pois o ventilador ele faz pouco ruído, mesmo na velocidade alta e mesmo tendo um motor potente. Nesta unidade eu não detectei nenhuma vibração no motor. O ponto positivo foi o preço, que eu comprei ele estava a um preço de R$151 e ainda teve 10% de desconto, saindo em torno de R$135. O ponto negativo fica pela a classificação energética, que está classificado na letra D nas 3 velocidades, tendo um consumo de 3,96 kWh/mês. Este ponto deve ser levado em conta, principalmente se você morar em lugares quentes, onde o mesmo vai ficar ligado de dia e de noite, principalmente as regiões norte e nordeste e centro-oeste. Já para o sudeste e o sul, onde seu uso será mais sazonal, este ventilador pode ser considerado um ótimo custo-benefício. Agradeço a todos que assistiram o vídeo
Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Se ficar alguma dúvida, também deixe sua pergunta que estarei respondendo. Muito obrigado, fiquem com Deus.